com cada momento da palavra que já foi lida, cantada, adorada, e o nosso Deus presente nesse lugar. E quando o nosso amado Paulinho de Jesus veio aqui e cantou a minha música, essa música é a minha história. Quem não conhece a minha história sabe o que Deus fez na minha vida, e Ele me tirou da beira da morte, me tirou de um precipício. Quando eu conheci Jesus, e todos os lugares onde eu vou ministrar, eu canto um pedacinho, porque eu não tenho esse dom, essa capacidade que Ele tem de cantar, mas pelo menos o refrão eu canto. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Invariavelmente, em todos os lugares onde ministro a palavra e termino cantando um pedacinho desse louvor, muitas pessoas entregam a vida para Jesus. Ontem mesmo aconteceu isso lá em Joinville, na Igreja Resgate. E quando ele cantou aqui, eu falei: Deus, o Senhor nos surpreende a cada dia. Quando achamos que o Senhor já nos mimou bastante, o Senhor mima mais um pouquinho. Porque você imagina quem vai estar conosco no Silk? É o Paulinho de Jesus. Quem vai adorar conosco lá? É Ele. É Ele. Eu não sei se o céu vai descer, se o chão vai subir, mas vai acontecer algo sobrenatural nesse Silk, não tenha dúvida disso, né? Esse seminário intensivo de libertação e cura que Deus está nos permitindo trazer para Manaus. Mas o pastor Jonatas não errou, não, é internacional mesmo. Já estivemos na Europa 3 vezes com esse seminário, e só não prosseguimos por causa da pandemia, mas já programado para ir no ano que vem para a Europa novamente. É um seminário que já está na edição de número 64. Aqui em Manaus será a edição de número 64. 64 vezes realizando esse projeto, e 64 vezes sendo surpreendidos pelo poder de Deus. Quando eu cheguei, eu perguntei para a irmã Auriete, quanto tempo eu tenho na palavra? Ela falou: pastor Jonatas fala, a televisão é nossa, então a gente pode prolongar, né? E eu vou aproveitar e falar de muitas coisas. Eu quero falar do Outubro Rosa também, só que eu quero dar um enfoque diferente para você. Prevenção de câncer, prevenção, como nós chamamos, é apenas um exame para detectar se começou ou não. Na verdade, não é prevenção. Na verdade, é um time. Será que eu já estou ou ainda não? Né? Prevenção mesmo é um estilo de vida. Prevenção mesmo é uma vida alegre, é uma vida de bem com todos e com o Senhor. Nós sabemos que o câncer são células angustiadas. Você vai para o hospital do câncer, você vai encontrar pessoas que não perdoam, você vai encontrar pessoas que estão amarguradas, você vai encontrar pessoas feridas. É tão comum uma mulher abandonada, por exemplo, desenvolver um câncer. Então, nós podemos adoecer no corpo, na alma, no espírito. A palavra de Deus é muito clara. 1 Tessalonicenses 5:23, apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem doenças que são do corpo, sim, doenças físicas, doenças resultantes de uma vida sedentária, resultante de machucaduras, de vírus, como está aí o coronavírus, do envelhecimento, da corrupção da carne. Sim, existem doenças do corpo. Existem doenças da alma, doenças que a psicologia, a psicanálise conhece como doenças psicossomáticas, doenças que fazem com que a tristeza enferme o corpo. Está claro isso na Bíblia também, que um coração triste ele pode gerar uma doença no corpo, os ossos podem enfraquecer. Mas existem também doenças pneumossomáticas. E o que são doenças pneumossomáticas? São doenças que o espírito adoece o corpo. Doenças em que uma condição espiritual
resulta numa enfermidade. E pouca gente conhece sobre isso. E no Silk nós tratamos muito disso. Por exemplo, mulheres que praticaram aborto na juventude e que omitem isso, não tratam isso à luz da palavra, com arrependimento, com confissão, com auto-perdão, têm culpa excessiva, elas podem ter câncer de mama, porque espíritos de morte se instalam no corpo delas. O sangue derramado no ventre atrai espíritos de morte. E muitas mulheres desenvolvem câncer em várias áreas do corpo, não apenas câncer de mama, porque derramou sangue, porque praticou aborto. O Silk trata disso também. Então, nem sempre um câncer de mama é só uma doença física. Ela pode ser uma doença emocional e ela pode ser uma doença espiritual. E a prevenção não é apenas fazer a mamografia. É levar um estilo de vida de santificação, de cura, de perdão de Deus, de busca do Senhor, de tratamento. Quando nós ocultamos alguma coisa, nós enfermamos. Quando nós escondemos alguma coisa, nós enfermamos. A palavra diz isso. Você conhece o texto de Tiago, onde está escrito: está alguém enfermo, chame o presbítero ou os presbíteros, que vão ungir o enfermo com óleo e fazer oração da fé. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Mas depois tem um ponto e vírgula, em seguida, e diz: se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Está falando de duas enfermidades diferentes. Está falando de uma enfermidade comum, em que o presbitério ou a liderança é chamada, unge o enfermo com óleo, e faz a oração da fé, e a oração da fé e a unção com óleo são suficientes para salvar ou curar, e o enfermo será curado. A oração da fé curará. O Senhor curará essa enfermidade. Mas está falando de outra enfermidade, de uma enfermidade que é resultante de pecado oculto. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. São duas coisas diferentes. A primeira parte, antes do ponto e vírgula, é doença comum, doença do corpo. E a segunda parte é doença resultante de pecado encoberto, pecado oculto. E nós conhecemos a palavra de Deus. Aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, que Jesus cura aquele homem que estava sem condição de se locomover até as águas, paralítico. Logo depois, Jesus encontra com ele e fala: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Né? Então, o pecado adoece. O pecado adoece, o pecado enferma. E no Silk nós tratamos exatamente dessas coisas. Tratamos de vidas que estão aprisionadas por causa de culpa, por causa de coisas que praticaram e não têm coragem de trazer à luz. E a Bíblia é muito clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Purificar é diferente de perdoar. Perdão é um verbo, purificar é outro verbo, não é? Então, nesse Outubro Rosa, eu quero dizer para as mulheres que nos escutam em todos os lugares onde tem o alcance essa preciosa rede de televisão, não só vá ao médico, veja o seu corpo, mas cuide da sua alma e do seu espírito também, porque isso sim é prevenção. Isso sim é prevenção. Né? E a palavra que eu tenho para você, especial para essa noite, ela está em Tiago, capítulo 3, e diz assim no versículo 13: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que provam a paz, promovem a paz. Diga assim, nem toda sabedoria vem do alto. Diga, tem uma que é humana, carnal e demoníaca. Fala de novo, nem toda sabedoria vem do alto. Nós aprendemos tanto, mulher sábia edifica a casa, tola derruba. Mulher sábia edifica a casa, tola derruba. Mulher sábia edifica a casa. E nós achamos que a tola é burra. Não é burra. A tola, ela tem uma sabedoria, mas não vem do alto. É humana, carnal e demoníaca. Ela não produz bom fruto. É uma sabedoria usada para manipulação, para contenda, para confusão. E eu quero lembrar você uma personagem bíblica. Uma personagem que é tão linda porque é Rebeca de Isaac. Rebeca de Isaac. Rebeca recebeu uma dádiva de Deus, recebeu filhos gêmeos. Eu uso muito a pessoa de Rebeca quando falo de aborto. Eu prego muito sobre a história do aborto, a consequência espiritual do aborto. Eu uso a figura de Rebeca. Rebeca estava grávida de gêmeos. E aquela confusão que dá uma gravidez gemelar, porque enche a barriga da mulher. E ela falou para Deus, acho que eu vou morrer. E Deus falou, não, tem 2 nações no seu ventre. Deus não diz que tem 2 meninos, Deus não diz que tem Esaú e Jacó, diz que tem 2 nações. E quando eu prego para falar de aborto, eu digo, se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Você não aborta só um filho, você aborta netos, bisnetos, tataranetos. E todos aqueles que viriam depois daquele filho que é abortado. Por isso que o derramamento de sangue no ventre é algo terrível, espiritualmente. É a atração de espíritos de morte, suicídios e outras coisas mais. Mas não é disso que eu quero falar. Disso eu vou falar no CIL, que eu convido você para ir, porque ainda tem vaga. Ainda temos vaga. Rebeca estava grávida de gêmeos e Deus deu uma notícia para ela. Que o mais novo é que ia ser cabeça, ser líder, é que iria ter o direito da primogenitura espiritualmente, em governo e tudo mais. O Deus que nós servimos, ele vê as coisas quando elas ainda não aconteceram. Ele pode falar do Apocalipse antes que se suceda. As profecias são uma prova disso, que Deus anuncia o que ainda não houve. E Deus viu já. E Deus já viu o futuro, quando ele conta para Rebeca o que vai acontecer. Que ela se preparasse como mãe, porque o menino que ia nascer primeiro, que deveria ser o primogênito, que era Esaú, na verdade, daria a primogenitura para Jacó. Deus anunciou para ela. Quando Deus fala, por exemplo, para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Eu te conheci porque eu sei toda a sua história já. Eu já sei tudo sobre você, já sei do teu ministério profético, já sei tudo que você vai viver, porque eu tenho condição de ver o futuro. Davi, no Salmo 139, ele fala, o Senhor estava a tecer dos meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. Todos os meus dias. Então, Deus sabe o que vai acontecer e avisou Rebeca. E ele não disse para Rebeca fazer nada, não disse para Rebeca fazer nada, ele só anunciou o que aconteceria. E aconteceu. Sabemos que Esaú estava cansado, Esaú era homem de campo, era homem de caça, e ele chega com fome, e Jacó está fazendo um guisado, e ele vende a primogenitura dele por um guisado. Aconteceu. Aí, cumpriu-se o que Deus falou. Não disse para Rebeca fazer nada, mas Rebeca usou uma sabedoria humana, carnal e demoníaca para fazer algo terrível. O velho marido Isaac, estava no final dos seus dias,
já estava com a cegueira decorrente da idade, certamente uma catarata, e ele pede um guisado. E ele pede algo que ele gostava de comer. E Rebeca escuta. E ela chama o filho Esaú, o filho Jacó, e fala para Jacó: vai, pega um desses animais que já estão aqui, eu tenho um animal pronto, faz o guisado, leva para o seu pai, coloca pelo na sua mão, porque o seu irmão é cabeludo e você não é, e você mente que você é o seu irmão para você pegar a bênção da primogenitura. Não basta que você tenha recebido do seu irmão uma palavra empenhada, lhe dando o direito da primogenitura, mas agora você precisa pegar a bênção do seu pai. O seu pai precisa te abençoar como se você fosse o primogênito. Jacó tem mais juízo do que a mãe. Ele fala: esse negócio não vai dar certo, mãe. O meu pai vai perceber esse negócio. E ela disse: eu tomo para mim o resultado disso. Eu assumo a responsabilidade. Vai e faz. E a Bíblia diz que ele fez. Ele vestiu roupa do irmão para ter o cheiro do irmão, colocou pelo na mão e foi ao pai levar o guisado que o pai queria comer. O pai está cego, não vê. Quando ele chega, o pai sente o cheiro, pergunta: quem é? É Esaú. Mas foi tão rápido, meu filho, porque Esaú era homem de caça, tinha que estar no campo caçando para trazer a caça para fazer o guisado. Jacó ainda mente, fala: pois é, Deus foi favorável para mim. Deus me ajudou. Não foi Deus que ajudou, foi a mamãe que instruiu a mentir para o pai, usando uma sabedoria carnal e demoníaca. E aí acontece o que você já sabe. O pai abençoa com a bênção da primogenitura, e depois que isto acontece, quando Esaú chega do campo com a caça que prepara o guisado para o pai fala que já havia comido o guisado. O pai conta o que aconteceu. E Esaú entende perfeitamente o que aconteceu. Esaú compreende que a mãe ajudou o irmão a enganar o pai e a tomar a bênção da primogenitura. E aí o resultado disso é uma contenda entre irmãos. É uma contenda terrível entre irmãos. Esaú queria matar Jacó. Jacó teve que fugir. A mãe fala para Jacózinho, seu predileto, fala para ele: vai para a casa do seu tio Labão, fica uns dias lá. Uns dias? Ele ficou 20 anos. 20 anos sem telefone celular, sem WhatsApp, sem Facebook. 20 anos incomunicável. A Bíblia não conta que na volta dele, 20 anos depois, quando ele se reconcilia com seu irmão, a Bíblia não conta que ele encontrou com sua mãe. Então, eu acho que não encontrou. Rebeca perdeu os 2 filhos. Ela perdeu os 2 filhos. Ela perdeu Jacó, que teve que ir embora, para Esaú não matá-lo. E ela perdeu Esaú, que passou a tratá-la com uma tristeza tão grande, fazer tudo o que a aborrecesse. Esaú não se reconciliou com sua mãe. Esaú reconciliou-se com seu irmão. Seu irmão volta e pede perdão para ele. E aí eu digo: Rebeca perdeu os 2 filhos. Perdeu os 2 filhos. Porque levou um filho a enganar o pai. Levou um filho a mentir para o seu velho pai. Rebeca perdeu mais do que 2 filhos. Você imagina perder os netos. Quem são os netos de Rebeca? Os filhos de Jacó, os 12 patriarcas de Israel. Eu tenho 6 netos, tenho 2 bisnetos. Alegria tomar nos braços os netos, alegria beijá-los, alegria comprar presentes, alegria. Olha, foi a netinha da nossa querida pastora Ana Maria fazendo aniversário, todo mundo se alegrou com isso. Que alegria esse convívio de família. Rebeca nunca pegou nos braços um dos filhos de Jacó. Ela perdeu. Ela perdeu porque ela transgrediu
um dos 10 mandamentos. Ela levou um filho a desonrar o pai. E ela desonrou o marido. Quando ela praticou o que praticou, ela praticou um ato de desonra. E aí você não pode dizer que Rebeca foi uma mulher burra, de jeito nenhum. Tudo isso precisa ser muito inteligente para arquitetar. Mas é uma sabedoria que não produz bom fruto. Que não produz bom fruto. E falando para mulheres, eu tenho que dizer para você algo nessa noite. Olha, o fruto que produzimos é que manifesta quem somos. Quando a Bíblia fala mulher virtuosa, quem a achará? Eu não acredito que a Bíblia está falando de virtudes morais. Não. Ela está falando da virtude do Espírito Santo. Ela está falando daquela virtude que aquela mulher do fluxo de sangue, quando toca nas vestes de Jesus, ele diz: de mim saiu virtude. Saiu uma manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí eu digo que não são os dons que vão manifestar que uma mulher é virtuosa. Não são os dons. Dons são presentes, são dádivas. Os dons podem ser dados pelo Pai, dom da fé, dom da vida, dom da salvação. Pelo Espírito, dons sobrenaturais, dons espirituais. Pelo Filho, dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Dons são presentes. Não são os dons que manifestam a mulher virtuosa, a virtude de Deus. O que manifesta é o fruto do Espírito Santo. É o fruto. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é? E é esse fruto que vai dar um digno proceder para nós. Na nossa casa, na nossa família, na sociedade, nos lugares onde vivemos, nos nossos relacionamentos. Aquilo que vira em nós como uma carta viva de Cristo, como o bom perfume de Cristo. Isso é que vai impactar a sociedade. Eu tenho escutado muito falar de empoderamento das mulheres. Essa palavra é doída para mim. Empoderamento, o maior poder que uma mulher pode ter é ser filha de Deus. Ele veio para os seus não receberam tanto quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O poder que uma mulher pode ter é o poder de ser virtuosa, de estar cheia do Espírito Santo, né? Cheia de Deus, produzindo uma vida de Deus na sua casa, na sua família, na sociedade, nos lugares onde ela está. E eu queria deixar para você essa palavra, né? É muito importante que nós nunca nos esqueçamos que a mulher sabe edificar a casa, mas com a sabedoria que vem do alto. Com a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. E de bons frutos, né? Qual é o fruto que estamos produzindo? O que é que estamos deixando como marca na nossa passagem nesse mundo? Quando eu falo passagem nesse mundo, o pessoal pensa assim, é porque ela já está velha, ela está falando em passagem pelo mundo. Não, querida, fique tranquila. Todas nós vamos passar por esse mundo. A vida é uma grande aventura, ninguém sai vivo dela, pode ter certeza disso. Todos nós vamos passar. E tem um amanhã e tem um depois, e o que nós estamos construindo, o que nós vamos deixar nessa terra? Qual é o legado que nós vamos deixar para a nossa família, para os nossos filhos? Rebeca é uma mulher maravilhosa na Bíblia. Rebeca de Isaac, serve para muitas pregações. Mas deixou um legado terrível. Deixou contenda entre irmãos, deixou desonra de filho com o pai, deixou desagregação familiar. E isso com sabedoria, mas com uma sabedoria que não veio do alto, né? Eu não vou prolongar, pode ficar tranquilo que eu não vou pregar a noite inteira. Mas eu vou orar para que Deus nos revista, não apenas você, mas a mulher que está em casa nos ouvindo. Nos revista de uma sabedoria que
que possa produzir bons frutos na terra. Nós temos vivido momentos em que o tal do feminismo, né, tem tirado da mulher a sua essência. Eu digo que você tem que ser feminina e não feminista, não é? E a nossa essência foi produzida por Deus de uma forma tão especial. Eu gosto muito de citar a criação. Gênesis, capítulo 5, diz assim, essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. É singular. Macho e fêmea os formou. Agora é plural. E os abençoou e deu a eles, o nome de Adão. Adão é a humanidade. Vou repetir, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou, e deu a eles, o nome de Adão. Adão é a humanidade, homem é raça humana. Deus fez um ser só. Deixou naquele ser a sua imagem, a sua semelhança. Deu sopro de vida. Tem um outro louvor da Voz da Verdade que fala, o seu fôlego é a minha vida. Você vai cantar? Meu Deus! Esse Silk vai ser um show de Deus, viu? O seu fôlego é a minha vida, ele deu o fôlego dele, deu vida para aquele ser. Naquele ser estava contida toda a raça humana, era um boneco só, era só um boneco. Mas ali estava macho e fêmea. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou e deu a eles o nome de Adão. E aí, depois, um dia, Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou uma parte de Adão e transformou, deu nova forma. Transformar é dar nova forma. Não é criar mais nada, não é criar, é dar outra forma. E devolveu, e essa parte que ele tirou, ela tem uma essência especial. Ele diz que é a parte mais frágil, quando fala na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, maridos, vivei a vida comum do lar, tratando vossa mulher com dignidade, como a parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. É uma parte. Ela é uma parte, ele é uma parte. Eles juntos se completam. A mulher é uma parte semelhante a Deus, com peculiaridades próprias. Hoje, a pastora Ana Maria disse que a mulher fala muito, ela tem uma capacidade verbal infinitamente maior que a do homem. Deus fez isso. Capacidade de enxergar. Ela vê mais, ela não vê só no foco, ela vê perifericamente também, ela vê tudo ao mesmo tempo, enxerga tudo. Deus deu a ela uma capacidade, uma resiliência. Ela vai, estica, chora, sofre, no dia seguinte está bonita, enfeitada, arrumada. É a essência de Deus em nós. É a natureza de Deus em nós, é a semelhança de Deus em nós. E essa peculiaridade que temos de sermos semelhantes a Deus, uma parte mais sensível, mais emocional também, faz também com que tenhamos mais feridas. Somos mais suscetíveis a mágoas, a ressentimentos. Somos mais suscetíveis a ficar botando na gavetinha as nossas memórias para doer de vez em quando, na verdade, nós tínhamos que deixar o passado no passado, deixar para trás as coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo que está proposto. Mas em Deus nós conseguimos ser curadas em tudo. Em tudo. No corpo, na alma e no espírito. E a figura da mulher, ela é tão importante, eu creio nisso, que Deus faz a mulher representar a igreja. A igreja. Ela representa a igreja em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Eu creio que quando Deus criou esse ser único e abriu o peito dele, tirou um pedaço e transformou na mulher, Deus estava fazendo um ato profético. Ele estava dizendo, um dia eu vou colocar meu filho numa cruz,
Vou abrir o seu peito e vou tirar uma noiva lá de dentro, chamada igreja. Amém. Glória a Deus. Então, mulheres, sejam lindas, sejam santas, sejam sábias, Amém. para deixarem uma semente maravilhosa nesse mundo. Sejam curadas. O seu fôlego é minha vida. O seu fôlego é minha vida. Eu vou orar primeiro, depois ele vai cantar. Pai, nós temos a tua essência em nós. E temos o teu Espírito que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Temos o teu Espírito que pode em nós produzir um fruto que manifeste ao mundo, Pai, que somos virtuosos. Então, Pai, em nome de Jesus, venha, Pai, nos modele. Nos modele como o Senhor sonhou que fôssemos, Pai. Queremos ser exatamente o que o Senhor planejou para nós. Queremos que a nossa vida seja uma carta viva. Queremos ser o bom perfume de Cristo, Pai. Queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não queremos ser influenciadas por um mundo que jaz no maligno, não. Queremos influenciar esse mundo. Queremos ser sal e luz no meio desta geração. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos nisso, Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.